Seguinte, vamos lá. Segunda, sobre querer um corpo que não corresponde ao seu biotipo. E assim, a gente sempre quer o que a gente não pode ter. Isso é do ser humano. Sim. Né? Então, assim, eu posso dizer até por experiência própria, né? Então, assim, eu nunca fui uma pessoa magra. Acho que esse é um dos corpos mais magros que eu já tive na minha vida. Tudo é um processo. Só que qual que é a questão? Hoje, eu consigo ter esse corpo porque eu fiz as pazes com algumas questões que eu tinha. Era uma pergunta, mas vamos já colocar sobre o auto-perdão, né, Camila? Sim, porque qual que é a questão? Acho que a primeira coisa é a questão do, eu quero ter aquele corpo. Uhum. Só que você não olha pra si, você não se olhou, você não sabe qual foi o corpo que Deus te deu. O corpo que Deus me deu é um corpo triângulo invertido. Olha isso, gente. Eu sou larga em cima e estreita embaixo. Não adianta eu querer ser paniquete, eu não vou ter curvona, eu não vou ser violão, eu não vou. E outra coisa que eu percebo muito, assim, principalmente quando eu vim pra essa fase do emagrecimento, essa parte do emagrecimento, na bioimpedância, você percebe como os corpos são totalmente diferentes. Então, gente, na infância você já vê aquela criança assim toda parrudinha, toda cheia de massa muscular, aquela outra toda magrelinha, você vê que ela nasceu assim. Às vezes você tem uma estrutura maior, não adianta você querer ser Gisele Bündchen. Exatamente. Né? Porque você não vai conseguir chegar lá, porque não é o seu biotipo. Com certeza você não vai chegar na Gisele Bündchen, mas talvez você nem chegue na sua melhor versão. Porque você vai estar sempre estressada, sempre nervosa, porque não chega numa coisa inalcançável. E isso não só por uma questão pessoal, mas isso é uma questão estrutural. Sim. Né? Então, isso é uma questão que tem até um livro que chama O Mito da Beleza, que fala sobre isso. Porque a sociedade bota para as mulheres uma coisa inalcançável. Né? Quando a gente olha as mulheres na revista, aquilo lá tá tudo photoshopado. Isso, ainda tem, gente, né? De Photoshop, exatamente. Né? Então você coloca aquilo como um padrão e o padrão ele vem quando você é adulto, mas ele também vem quando você é criança. Então você falou uma coisa, Rê, que eu lembrei muito. Então, por exemplo, a criança magrinha. Sim. Sempre vai ter a tia que vai falar, tia inconveniente, que vai falar, ai, essa menina tá tão magrinha, tá desnutrida. Ou a criança que é um pouquinho mais parrudinha, mas faz acompanhamento, não tá obesa, não tá sobrepeso e fala, nossa, mas essa criança tem a barriga grande demais. Sim. E daí, desde pequena, você aquela coloca padrão, que ela vai padrão. Ouvindo. E a criança cresce achando que nunca é adequada. Né? Com aquela sensação de inadequação desde o dia que ela nasceu até, né? Daí quando passa a adolescência mais ainda, quando ela vira adulta mais ainda. Sim. Então, assim, é cruel. É muito cruel. Sabe, Camila, você me falou uma coisa que eu já falei para várias mães. Evitar, gente, de ficar falando dentro de casa, eu tenho que fazer dieta, tenho que fazer dieta, tenho que fazer dieta. Porque se a criança começar a repetir isso de, eu tô gorda, eu tenho que fazer dieta, da onde que ela tá ouvindo? Exatamente. Né? Da onde que ela tá ouvindo? Porque ela olha a mãe, que é a mulher mais linda da vida dela, né? Ela vê a mãe dela perfeita e a mãe dela falando que tem que emagrecer, então ela também tem. Sim. Né? Ela pensa dessa forma. Com certeza. E isso é o que eu sempre... Por isso que eu amo a medicina de família, porque tudo é padrão familiar. Tudo é repetição, tudo é né? repetição. É repetição, tudo é repetição de comportamento, exatamente. Né? E a criança ela vai aprender olhando e fazendo. Não vai ser o que você fala, vai ser o que você faz e o que ela vê você fazer. Sim. Então, se ela vê você estressada, se atracando com uma caixa de chocolate, você acha que quando ela tiver 15 anos e estiver estressada, ela vai fazer o quê? Vai lembrar lá, minha mãe fazia isso. Sim. Né? E normalmente ela já vai crescer fazendo isso. Por isso que quando a gente olha a família, a gente olha que os pais são obesos, as crianças são obesas, os adolescentes são obesos, porque aquilo tudo é uma construção social, do dia a dia, da rotina. Então é bem complicado. Camila, sabe que as pessoas falam assim, eu herdei isso dos meus pais. E aí, eu comecei a falar em consulta. Tem uma herança, gente, que às vezes não é um hipotiroidismo, não é uma doença. Tem a herança de comportamento de alimentação. Sim, com certeza. Né? Então, assim, os meus pais são pré-diabéticos. Opa! De qual tipo? Diabetes tipo 1 ou 2? Tipo 2. Então a gente consegue evitar. Com certeza. Consegue evitar como? Quebrando os padrões de comportamento alimentar. Sim.
né? Sim. Então são coisas que a gente precisa rever, como você foi criado, a alimentação às vezes muito gordurosa, então a gente precisa fazer uma mudança, gente, não só às vezes para a mulher que precisa fazer dieta, mas de toda a família. É a família inteira. Eu só acredito, Camila, de verdade, na mudança quando a família inteira muda. Sim. Entendeu? Porque às vezes a gente tem um caso lá, um pré-adolescente está em tratamento, emagreceu muito, mas a família continua com os velhos hábitos. Vai chegar uma hora, gente, que ele não vai conseguir. Não vai. Provavelmente, na hora que você der alta pra ele vai voltar a engordar. Às vezes a mãe fala, ai, mas tadinho dele. Ele fica tão feliz quando eu dou o doce e o que eu vou falar agora é cruel. Mas isso não é gostar do seu filho. Porque quando você dá o doce, quando você dá a porcaria, você não tá dando saúde pra ele. É verdade. Você tá dando doença. Né? Quando você ensina que aquilo ali é uma recompensa, você foi bem, você tirou uma nota boa, eu vou te comprar um McDonald's, você tá ensinando pro seu filho que aquilo é recompensa por uma coisa boa que ele fez. Sim. O que você tá ensinando? Gordura com prazer, né? Então, é verdade. É isso que você tá ensinando pra ele. E daí você faz, desculpa, mas é a verdade, você faz por você, pra ele gostar de você. E isso é egoísmo, não é altruísmo. Altruísmo Sim. e gostar do seu filho seria fazer o que ele não quer que você faça, ele te xingar, mas você saber que aquilo é o melhor pra ele. Com certeza. Né? Com Então eu certeza. acho que essa é a parte melhor. E vai amadurecendo, ele vai percebendo, né, Camila, que aquilo ali é realmente o melhor caminho. Sim, com certeza. Se você fizer isso, né? Porque é melhor do que o contrário. Do que ele perceber quando ele crescer e for um adulto obeso e for no médico, falar, nossa, mas minha mãe me ensinou tudo errado. Sim. Mas eu nunca comi uma verdura na minha vida. Sim. Nossa, mas minha mãe não comprava fruta pra mim. Ah, gente, é tão importante falar disso que outra coisa, o exemplo, ele é soberano, né? Então, se a mãe quer que o filho se alimente bem, ela tem que começar a se alimentar bem também. O filho, ele realmente repete o comportamento dos pais. Não tem jeito. Se você tá ali, ó, comendo ovo, o segundo melhor alimento do mundo todo dia, o seu filho vendo aquilo ali todo dia, ele vai querer comer também. Com certeza. Né, porque normalmente é isso, né? O nenenzinho, o que ele faz? Ele vai lá e pega o que tá na sua mão. Daí as mães falam, eu dei porque ele tava com vontade. Então, bote uma coisa saudável na sua mão. É verdade. Então, assim, e isso eu trabalho com as mães desde o pré-natal. Porque, né, dentro da medicina de família, a gente também faz pré-natal de baixo risco. Então, dentro do pré-natal, eu já pergunto pra ela como que é a sua alimentação. Dela, eu não gosto de fruta e de verdura, então já vamos começando a mudar agora. Já vamos pra nutricionista, já vamos treinar. Por quê? Porque o seu neném vai sentir os micronutrientes dentro do seu leite. Sim. E ele vai reconhecer esses alimentos da introdução alimentar. Então é muito importante que desde a gestação você tenha uma alimentação saudável. Você já percebeu como as gestantes que comem muito açúcar ou então ingerem bebida alcoólica, como o bebê nasce com abstinência? Nasce. Então, às vezes, o bebê tá lá irritado, tá chorando muito e todo mundo tá lá, o que que é isso? Já troquei de roupa, já dei banho, já dei comida e tudo. Ele tá sentindo falta de alguma coisa. Sim. E normalmente esses bebês, né, das mães que são mais obesas, que têm uma alimentação mais voltada para o açúcar, eles nascem grandes, que é o que a gente chama de nenéns macrossômicos. Sim. E os nenéns macrossômicos, ao invés do que a gente acha, que eles nascem, todo mundo acha lindo aquele bebê gigante, fala que bonito, mas é um bebê obeso, aquele bebê tem mais risco de hipoglicemia. Sim, é verdade. Né? Por quê? Verdade. Porque ele tá tão acostumado com aquele açúcar alto que quando ele nasce e vai só mamar no peito que o leite é o melhor alimento do mundo, né? O leite do peito, o leite materno pro bebê, né? Ele tem exatamente a quantidade de açúcar que uma criança normal precisa. Então ele vai sentir falta daquela coisa toda, daquele excesso. Daí ele vai passar mal e às vezes tem que ficar internado. Inclusive, a mãe vai de alta e o bebê fica internado. Sim. Por causa disso, né? Então... Camila, sabe que você falou do auto-perdão e era uma das perguntas que a gente ia fazer, sabe? Eu acho que auto-perdão é um assunto assim que... Você sabe que é novo pra mim? É. Eu falo que eu era de mal com o meu passado. E eu fiz as pazes. Sabe, gente, às vezes a gente fala... eu não gosto disso em mim, eu tenho raiva disso em mim. Eu não gosto do que eu fiz no meu passado. E aí, isso pode ser uma pedra para você começar a evoluir. Com certeza. Né? Então, você começar a fazer as pazes com você começar a fazer as pazes com o corpo que você tem,
Sim. Você entender que o seu corpo é o seu templo e que você tem que melhorar, tá? E não ficar escondendo. Sabe que às vezes eu fico tão assim chocada. O paciente chega em consulta, chora. Ah, doutora, fulano falou que eu estava com sobrepeso, tal. E eu sinto que aquilo ali agride aquela pessoa, sabe? Por que algumas pessoas que a gente acompanha tá ali às vezes com sobrepeso e tá tão bem resolvida, tão feliz, alegre e tal, e tira foto de biquíni e posta assim mesmo? Por quê? Porque ela está bem resolvida com ela mesma. Com certeza. Eu acho que assim, dentro do processo de emagrecimento, uma das coisas que na verdade é algo que trava, é a cabeça. Sim. Né? Então, o que trava o processo de emagrecimento é a cabeça. Porque, assim, saber o que comer ou não comer é muito fácil, né? Então, assim, e a pessoa fala, ah, não, porque fazer dieta é caro. Não é. Então, não, assim, eita, ainda tem não isso. é. Na verdade, a questão a maior questão é a cabeça. E o que eu noto, Rê, nesses pacientes é assim, primeiro, eles não se conhecem. Então, como que você gosta de uma coisa que você não conhece? Não tem como. É impossível. 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 Você fala, lembra de fulano lá da sua infância? Não conheço. Como você tem afetividade por isso? Não tem. Não tem. Então, se você não se conhece, é impossível que você goste de si mesma, né? Então, o que eu percebo é que muitas pessoas se conhecem através dos olhos dos terceiros. Do que é falado pra ela, Exatamente. né? Ela se conhece através do que as pessoas falam que ela é. Então, ela falou que eu sou feia. Eu sou feia. Ela falou que eu sou gorda. Eu sou gorda. Só que ela nunca parou pra falar, será que eu sou bonita ou não? Será? Me olho, né? Então, assim, e daí a gente vai falar, quais são os meus valores? Eu vou me valorizar só pelo meu corpo? Ou eu vou me valorizar porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa digna, porque eu sou uma pessoa que não se mete na vida dos outros, porque eu sou uma pessoa que não fala mal dos outros. Sou esforçada, porque eu sou esforçada, porque eu sou honesta, porque eu não roubo, porque eu sou trabalhadora. E porque é bonita também, gente. Sim, e assim, entendeu? Mas a questão, eu acho que mais do que isso, tem a parte externa. Sim. Mas se a gente não aterrar na internalidade, porque eu tenho pacientes lindas, linda, que você olha assim e você fala, gente, que mulher bonita, eu quero ter o corpo daquela mulher. Então, assim, não é comum. Só a parte de fora. Se você começar por fora, talvez mude por dentro, porque tá tudo junto, né? Então, às vezes, a gente começa por fora todo, né? E vai por dentro. Mas, assim, quando a gente vai por dentro, eu acho que tem muito mais potencialidade de mudar fora, né? Claro, pode ser de qualquer forma, porque às vezes você tá lá meio pra baixo, daí muda alguma coisa fora, você já dá um up pra começar o de dentro, né? Então é tudo muito junto. Mas o que eu noto bastante é que se a cabeça não estiver boa, se você não tiver num processo de autoconhecimento, então assim, quem me conhece sabe que eu sou a louca da terapia, né? Adoro, eu né? encaminho Amamos. Todo mundo pra terapia. E tem assim, que fazer, viu, Brasil? Tem que fazer. Eu faço, faz 3 anos que eu faço, então, e eu não tenho vergonha de falar. Eu falo pra todos os meus pacientes, porque assim, às vezes quando eles vão, eles já vão falar, né? Isso é coisa de louco. Daí já fala, eu faço há 3 anos. Você vai falar o quê pra mim? Gente, você sabe, a loucona. Camila, e você falou um ponto importante. Sabe o que, gente? As pessoas têm mania de procurar um psicólogo, um terapeuta quando tá em crise. E não é bem assim. Não é nada assim. Às vezes você fala, tô toda feliz, vou casar, vou ter minha formatura. Vai na terapia mesmo assim, gente. Vai lá falar do céu, entendeu? Da água, do mar. Caraca, qualquer coisa. Você sabe por quê? Porque você está sendo orientada. E no dia que vier uma crise, você vai recebê-la com menos impacto. Exatamente. A terapia, ela te dá uma visão de um todo, da vida, do lado bom, do lado ruim. Então, te dá uma percepção de vida diferente. Sim, né? Exatamente. Eu também sou super a favor da terapia. Eu acho que, às vezes, você se ouvindo, quando você fala... Total. Falar é terapêutico. Na hora que você fala, você já sabe a resposta. Né? E, às vezes, tá lá sozinho no carro, não tá falando com ninguém, pensando, nossa, que problema enorme. Quando você fala pra alguém, você fala, gente, que problema pequeno. É verdade. Porque, às vezes, a falar, meio que você vai desenrolando o novelo. Sim, né? sim. Então, dentro da sua cabeça tá um monte de coisa. Daí vem um pensamento aqui, paciente ansioso. Como que é o pensamento do paciente ansioso, né? Um pensamento em cima do outro pensamento e vem outro pensamento e você fala, o que eu tava pensando mesmo? Já esqueceu o que tava pensando? Nossa, eu tive uma ideia ótima, mas já perdi, né? Eu sei, eu sou ansiosa. Então, é assim o pensamento do paciente ansioso, verdade, não é? E ainda mais quando você tá em crise, você não consegue organizar o negócio. É tanta coisa, daqui a pouco você começa a sofrer, começa a ficar angustiado, aí me dá um chocolate. Sim, né? dá uma comida. Me dá uma comida. Gente, e essa questão da comida, às vezes que você come, a compulsão alimentar, que é tão falado em desafio, às vezes é um vazio sentimental. Sim.
né? Às vezes você tá ali tão triste, eu tô angustiado, um emprego que eu queria não deu certo, alguma coisa que você planejou não deu certo, aí o que você faz? Opa, vai lá, ó, aquele tanto de comida e começa. Sim. Começa. Caraca, não coma os seus sentimentos. E assim, sabe? Não é nada fácil fazer isso, né? Eu sei não porque, é, assim, é um processo. Eu trato há anos compulsão alimentar, Sim. né? E compulsão alimentar, claro, às vezes a gente tem alguns comportamentos compulsivos, né? Então, você tá lá mais estressado e vai lá e come bastante, mas a compulsão alimentar doença, você simplesmente come qualquer coisa que está na frente. Assim, se for uma panela de arroz, você vai comer a panela inteira de arroz até ficar aqui. Você não quer sentir o gosto, você quer se entupir, você quer sentir aquele negócio na sua boca. Cara, isso é muito real, né, Camila? É muito real. Assim, gente, é até bom a gente estar conversando sobre isso aqui, porque eu sinto que as pessoas têm vergonha de falar. Tem. Muita vergonha. Vergonha de falar assim, eu tenho compulsão. Caraca, isso precisa ser falado. E precisa ser tratado. A gente só vai conseguir tratar se você falar. Sim. Se você ficar ali sofrendo sozinha, não vou contar pra ninguém não. Vou contar pra ninguém não, esconde comida debaixo da cama e vira aquela loucura. Você não vai conseguir sair desse buraco. Então você precisa compartilhar, você precisa de um profissional para te ajudar, você precisa se livrar dessa culpa. Porque, gente, isso é um comportamento muito comum, né, Camila? Sim. E isso é um comportamento que causa muito sofrimento. Sofrimento, né? Exatamente. Então, assim, causa muito sofrimento e o que acontece? Por que a gente tem tanta dificuldade de falar disso, né? Porque a gente sente vergonha. Vergonha. Né? Então, assim, e vergonha é um dos sentimentos mais difíceis de se lidar. Né? Por quê? Porque a vergonha... O que é a vergonha? Você tem vergonha. Você tá falando que você não é boa o suficiente, você não se encaixa, você não pertence. Sim, você não é capaz, né? Você é menos. Então, te coloca num lugar de solidão, que causa ainda mais sofrimento, né? Só que eu entendo. Eu já tive compulsão. Então, assim, eu entendo por que a gente faz isso. Porque dá vergonha de falar que você comeu uma panela de arroz inteira. Camila, você sabe que nos desafios, eu gosto de fazer desafio fechado exatamente por isso. Eu sinto que as pessoas, elas se soltam mais porque elas se identificam com outras. Exatamente. E na hora que ela percebe, opa, fulano tem compulsão também, ela... Exatamente. Agora eu posso falar aqui. Sim. Né? Então, assim, olha como o desafio é legal, como é bom você conversar com outros participantes, como é bom você conhecer o outro, como é bom a gente normalizar esse assunto. Exatamente. Né? Aliás, normalizar tudo e qualquer coisa que aconteça. Né? Então, eu tô me sentindo muito ruim, eu tô me sentindo a pior pessoa do universo, eu tenho uma autoestima lá no pé. Ótimo. Só que, por que é interessante fazer isso em grupos fechados, né, Rê? Porque não se sangra em tanque de tubarões. Não pode. Né? Então, assim, você não vai botar uma ferida que tá aberta no meio de um tubarão, porque vai trair o tubarão vai te morder. Quem que é o tubarão? É a pessoa que tá ali só pra falar mal de você, né? Que não tá nem aí com você. Você sabe que tem gente que entra no desafio e fala assim, não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, vamos lá, você começou a fazer a dieta. Gente, isso é comum, tá? Às vezes eu falo, gente, segunda-feira vamos começar, porque é comum. Foi lá, tá fazendo a dieta direitinho de segunda a sábado, aquela coisa toda. Aí no domingo, ela foi lá e comeu uma sobremesa. Aí o outro faz o quê, ó? Você não tá de dieta? Então a pessoa, ela se sente tão mal por isso que ela prefere não falar. Sim. Quantos pacientes, às vezes eu falo assim, vamos fazer um vídeo aqui na consulta. Doutora, por favor, não. Eu não quero ser cobrada, nem meu marido sabe que eu tô aqui, eu vou fazer tudo sozinha. Caraca, que lugar de solidão, né? Que lugar de se sentir sozinha. Sim. E achar uma comunidade que te apoie, né? Então, por isso que os desafios, eles são super interessantes. Sim. Né? Então, assim, tem pacientes que fizeram o meu, que estão no seu e falando, quando vai ser o próximo? Né? Por quê? Porque ela se sente... Vamos migrando de desafio porque ela aqui. se sente tão apoiada. Acolhida, num lugar onde todo mundo tem o mesmo objetivo que ela. E é incrível. E, na verdade, todo ser humano precisa disso. Pertencimento e acolhimento. É verdade. Né? Então, ela pertence a um grupo do desafio. E todo mundo acolhe ela. É incrível. Né? É incrível. Camila, eu fico impressionada, assim, tem gente que acha, Brasil, que só ela jacou no final de semana. Gente, aí fala, vou desistir. Você tá desistindo de quê? Exatamente. Entendeu? O dia nasceu, está pronto para ser recomeçado. Todo dia é uma folha em branco que você pode reescrever, que você pode começar. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, né? Eu já contei do meu passado várias vezes, eu era zero fitness, gente, zero. Eu, para conseguir fazer um desafio sem açúcar, foram 4, 5 anos aí, ó,
tentando. No primeiro eu queria matar pessoas, né? Hoje é mais tranquilo, mas assim... Hoje eu só quero trancá-las num porão. Você tá entendendo, gente? Então, é tudo um processo, tudo é um processo, são anos, então você não deve se cobrar tanto. Ai, Renata, comi o pudim bem no meio de um desafio, sem açúcar. E aí, vamos recomeçar. Exatamente, caiu, levanta. Caiu, levanta e bora. Você tem um lugar pra chegar. Né? Exatamente, exatamente.